A maneira como Deus, às vezes, lida comigo é interessante, porque, às vezes, Deus me dá algumas mensagens que eu entendo assim que eu tenho que levar para os quatro cantos da terra. O meu ministério, eu costumo dizer que eu sou da Igreja do Evangelho Circular, né? Então, assim, eu ando bastante, ministério mais missionário mesmo, não é? Na área de ensino, eu gosto muito de ensinar. Há uma diferença, né, entre você ensinar e você ser um pregador. O ensino, a gente trabalha mais com aulas, e eu gosto disso, eu gosto de pegar um assunto e aprofundar. E nesses últimos tempos, eu tenho pensado muito na questão assim de fundamentos. Eu gosto quando o salmista, né, Salmo 11:3, a Bíblia fala: destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo. A gente lidar com alicerces. Quando nós pensamos até na própria situação aqui no Brasil, eu penso que nós precisamos muito mais do que uma transformação. Se fala muito nesse movimento de transformação do país, mas transformar é você mudar a forma. Transformar, mudar a forma. Eu penso que nós precisamos mais do que uma transformação, nós precisamos de uma transfundação. Não é só uma mudança de forma, mas uma mudança de fundamentos, de alicerces. Então, eu tenho pensado muito nesse sentido. Eu também gosto muito de sociologia e convergir sociologia com espiritualidade, ou seja, como dar respostas espirituais para os grandes dilemas sociais, os conflitos sociológicos, como a gente poder realmente trazer essas mudanças que precisam de acontecer na nossa sociedade. Graças a Deus, a igreja brasileira tem crescido assim, tem sido um fenômeno, não é, de crescimento, mas a gente sempre fica, vamos dizer assim, com aquela... Tem uma questão que sempre incomoda muitas pessoas que trabalham com essa mentalidade de reforma social, não é? Até que ponto que o nosso crescimento como igreja está afetando o dia a dia da nossa nação? Porque às vezes a igreja está crescendo e ao invés da sociedade melhorar, a sociedade está piorando, não é? Então, até que ponto que realmente o nosso crescimento está afetando os valores que constroem a nossa sociedade? E isso tem acontecido no Brasil, inclusive em vários lugares do país. Impressionantemente, as estatísticas estão mudando para melhor, em termos de família, sob vários aspectos, né? Graças a Deus, Deus tem levantado uma igreja muito atuante. Mas uma das mensagens que realmente Deus tem colocado no meu coração, e eu penso que eu devo levar isso para todos os cantos, é sobre matrimônio, casamento. No sábado de manhã, inclusive, eu comentei um pouquinho sobre isso, dizendo que se eu pudesse resumir a cura de uma sociedade num único conceito, esse conceito é o casamento. Você pode observar que realmente toda tragédia social deriva de um casamento destruído. Se você for realmente mapear a coisa, não é? Se você pega aí uma pessoa que está no mundo da marginalidade, da criminalidade, não é? Da imoralidade, você vai vendo o que está acontecendo. Isso sempre deriva de um casamento destruído. Então, nós precisamos, de fato, assim, de uma revolução moral nesse sentido, como Hebreus 13:4 fala: venerado seja sobre todos o matrimônio. Esse é o princípio que está sobre todo o princípio. Quando Deus, então, deu essa ordem para o homem de crescer, multiplicar, encher a terra, ele estabeleceu o protocolo para isso, não é? Porque crescimento é algo muito sério. Eu costumo dizer que crescimento é uma faca de dois gumes, pode ser uma grande bênção, pode ser uma grande maldição,
não é? Nem todo crescimento é sadio. O câncer é um crescimento, mas que peca contra a saúde e a estética de um organismo. Então, a questão não é só crescer, mas nós precisamos de crescer saudavelmente, zelando realmente pelo protocolo que Deus estabeleceu. Então, eu gostaria de compartilhar com você o que eu chamo as 4 leis que determinam um casamento bem-sucedido. Quero te dar princípios, não é? Eu creio que Deus tem nos amadurecido muito, Deus tem levantado no Brasil uma igreja que está amadurecendo, está crescendo, e uma das coisas que mais definem uma igreja madura é quando nós começamos a aprender a ter uma vida pastoreada por princípios. É quando você entende a ordem que Deus estabeleceu e você fala, puxa vida, eu não preciso mais de alguém para ficar assim, me ajudando, me policiando, porque eu aprendi a ter uma vida pastoreada pelos princípios de Deus. Os princípios de Deus são confiáveis, eles de fato funcionam. E eu gostaria de pegar esse texto ali em Gênesis 2, versículos 24 e 25, que é onde tudo começa, quando Deus estabeleceu o matrimônio. Então, ele fala assim, deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. No versículo 25, a Bíblia fala que o homem e a mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então, desse texto aqui, está implícito, está subentendido, 4 leis que precisam de ser incorporadas, no nosso estilo de vida. Talvez nem todos aqui são casados, alguns são solteiros, tem gente solteira aqui, amém? Deus há de ter misericórdia, Fica firme aí, espera o tempo de Deus, a pessoa de Deus, Descansa. Um dos segredos de Deus te dar o seu cônjuge, ou tirar o seu cônjuge de você, é aquele sono de Adão, é o descanso. Descansa que Deus está preparando tudo, Mas a primeira lei que está implícita nesse texto vem pelo primeiro verbo, quando a Bíblia fala assim, deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, deixará. É muito interessante porque, veja bem que o casamento, quando Deus estabeleceu o casamento não começa com o verbo unir, mas começa com o verbo deixar, de certa forma uma mudança de prioridades nos nossos relacionamentos, ou seja, não vai ser mais a sua prioridade, não vai ser mais os seus pais, mas passa a ser o seu cônjuge. E esse princípio, então, de deixar pai e mãe, tem um nome, é o que nós chamamos de emancipação. Então, essa é a primeira lei que, de fato, faz um casamento dar certo, que alicerça um casamento, é a lei da emancipação. Eu sei que algumas culturas, às vezes as pessoas têm alguma dificuldade com isso, Tem pessoas que elas vão se casar e, ao invés de deixar pai e mãe, vão morar com eles. E normalmente essas coisas só terminam em piada de sogra, Aí a sogra é que vai sofrer, mas o problema não é a sogra, Porque se você continua dependendo emocionalmente, financeiramente dos seus pais, do sogro, da sogra, vai acabar acontecendo um incesto emocional e realmente isso sempre termina em conflitos, e alguns conflitos até muito sérios, Puxa vida, eu tenho muitas histórias para contar nesse sentido, de casos que a gente atende. Então, isso é algo muito importante no processo da maturidade. Nós vamos entender que o casamento é um passo gigante que nos conduz realmente a uma vida madura, uma vida de maturidade. Esse fato de deixar pai e mãe, isso transforma um menino num pai, uma menina numa mãe, alguém que vai gerar vida. Então, emancipação é algo fundamental quando você pensa realmente no processo da maturidade. Eu sempre digo
que todo processo de maturidade que não visa a emancipação das pessoas torna-se doentio, produz na psicologia o que eles chamam de uma codependência, não é? Qualquer processo terapêutico, qualquer processo que envolva discipulado, desenvolvimento de pessoas, um dos maiores segredos para desenvolvermos pessoas é pensarmos realmente numa cultura de emancipação, não é? Então, quando a gente estuda, por exemplo, o Evangelho de Mateus, a gente pode observar essa dinâmica realmente que Jesus usou no discipulado, não é? A gente pode observar 3 grandes comissionamentos no Evangelho de Mateus. O primeiro grande comissionamento em Mateus 11, 28, quando Jesus fala o vinde a mim. Depois em Mateus 16, o vinde após mim. Em Mateus 28, ele não fala vinde a mim, vinde após mim, fique. Mas Mateus 28 fala sobre o ide, a emancipação. Inclusive, a gente pode, assim, até trabalhar um pouco melhor nessas 3 plataformas de maturidade, que envolve o processo da emancipação. E, por incrível que pareça, a emancipação começa com o vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então, essa primeira plataforma aí da maturidade, o vinde a mim, tem muito a ver com aprendermos a lidar com os nossos excessos emocionais, com aquilo que sobrecarrega as nossas emoções, a ansiedade que já se tornou patológica, doentia. É muito importante nós aprendermos a entregar para Deus a sobrecarga. Obviamente, tem uma carga de responsabilidade que nós temos que levar. Existe uma ansiedade que eu diria que ela é até produtiva, é importante, não é? Gera aquela adrenalina para enfrentar os desafios da vida, mas existe uma sobrecarga, algo que realmente nos fadiga, nos estressa, que nós precisamos aprender a entregar para Deus, entregar para o Senhor. E se você não lida com esses excessos emocionais, realmente isso é uma demonstração franca de imaturidade. Então é muito importante nós entendermos que em Deus existe um lugar de descanso, um lugar permanente de descanso. Aquele que habita no esconderijo do Deus Altíssimo, à sombra do Senhor, Deus Onipotente, descansará. Veja bem, a Bíblia fala assim, aquele que habita, ou seja, é um lugar permanente, no esconderijo, é um lugar escondido, não é? Esse lugar onde você entrega as suas sobrecargas para Deus. Olha, não é muita gente que encontra isso, não. Às vezes até pastores a serviço de Deus estão morrendo debaixo de sobrecargas. Tem algumas reuniões de pastores que às vezes eu falo, olha, tem alguns pastores que às vezes o cara tem que devolver a igreja para Jesus, porque ele já tomou. E ele quer carregar um peso que não é dele. É muito importante nós entendermos que existe em Deus um lugar de descanso. Davi encontrou esse lugar nas guerras, nas batalhas. Ele falou, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas existe um lugar que você não é abalado. Existe um lugar de entrega, existe um lugar de descanso. E quando Jesus, ele diz isso, vinde a mim, ele exatamente, ele está explicando isso. Ele é esse lugar de descanso. Até interpretando aqui o que ele está dizendo culturalmente, é como se ele estivesse dizendo, olha, todo esse cerimonialismo do sábado, de ter um dia de descanso, todo esse cerimonialismo que vocês têm observado por séculos, eu sou o cumprimento moral absoluto desse cerimonialismo. É como se ele estivesse dizendo, eu sou o sábado, em mim vocês terão descanso. O sábado não é um dia, é uma pessoa.
E se é uma pessoa, um estilo de vida, de lançar sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. O que adianta você ter um dia de folga, mas você é uma pilha de nervo, você vive de colapso de ansiedade em colapso de ansiedade? Você não está guardando o sábado, muito pelo contrário. E pode ser que isso vai destruir a sua vida emocional, vai destruir a sua saúde orgânica. O vinde a mim. Aprender, lidar com a ansiedade, Jesus fala, aprendei de mim. Isso não é uma coisa que cai de paraquedas, não é uma oração mágica que um pastor faz, né, pela pessoa. Você lidar com a ansiedade, porque sabe qual que é o maior problema da ansiedade? Que a ansiedade vicia. É impressionante a quantidade de pessoas hoje viciadas na ansiedade, no estresse, não é? Isso vai produzindo fadiga, e tantos distúrbios psicoemocionais vêm disso, desse desequilíbrio. Mas existe em Deus um lugar de descanso. Essa é a primeira plataforma da maturidade, o vinde a mim. Depois Jesus fala sobre o vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. Então, veja bem, Jesus tira a nossa sobrecarga, Ele nos ensina a lidar com a sobrecarga, mas Ele vai nos ensinar a combinar renúncia com voluntariedade. Uma vida de entrega. Essa é a lei da conquista. Quando você entrega tudo que Deus pede, você vai receber tudo que Ele promete. Jesus explicou isso assim, não é, de uma forma muito clara. Ele disse, todo aquele que quiser salvar a sua vida nesse mundo, perdê-la. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse vai encontrar a vida que está escondida com Cristo em Deus. A nossa entrega, uma vida de renúncia. Lógico, uma criança, ela não vai saber ouvir o não, ela não sabe colocar limites para os seus desejos, para os seus sentimentos, mas isso é fundamental. O vinde após mim é isso. É você saber ouvir, não só o sim, mas saber ouvir o não, saber ouvir o espera, saber entender o tempo de Deus para a sua vida. Negar a nós mesmos. Você sabe que uma pessoa realmente está se tornando madura quando ela aprende a negar a si mesma. Se Deus não tem algo para ela, ela é a primeira pessoa a não querer. Deus, o Senhor não tem isso, eu não quero. Eu não quero. Está aqui, o Senhor me pediu, eu entrego. Não é? Isso é sinal de maturidade. O vinde a mim, o vinde após mim. E Jesus não fala fique, mas Ele fala ide por todo mundo. Emancipação. A emancipação. O sucesso de um líder não é quantos discípulos ele tem debaixo das suas asas, mas é quantos discípulos ele já emancipou para o propósito de Deus. Ele não quer manter um controle, mas investir no sucesso daquela pessoa. Liderança é isso. É você investir na liderança de outros. Não existe verdadeira liderança sem uma cultura de emancipação. E quanto mais você quer prender as pessoas a você, mais você adoece o relacionamento. Quanto mais você solta as pessoas, você libera elas, como a Bíblia fala, o sacrifício de Abel, você entrega as pessoas para o propósito de Deus, mais você ganha essas pessoas, mais o relacionamento se torna saudável. Isso é a emancipação. Isso é fundamental no discipulado. Isso é fundamental num tratamento terapêutico. Todo processo terapêutico que realmente não emancipa a pessoa é perigoso, deve ser questionado. Não é? Imagina se a pessoa fala, você vai ter que fazer esse tratamento, mas ele dura o resto da sua vida. Olha, você deve questionar isso, honestamente. Toda terapia tem que ter início e tem que ter fim. As pessoas têm que aprender a andar com as próprias pernas. Essa é a lógica da maturidade, não é? Então, lógico, você é criança, você depende, você se torna adolescente, você começa a ter a sua identidade, as suas convicções, se torna adulto, e aí vem a emancipação, o casamento. E o casamento é esse passo largo para a maturidade. Então, esse é um princípio fundamental para a vida, para a família,
que é importante a gente denotar. A lei da emancipação. Isso faz um casamento dar certo. Como é que você sabe que uma pessoa está pronta para se casar? É quando ela não depende mais, nem emocionalmente, nem financeiramente, nem espiritualmente dos seus pais. Ela não depende. Eu não estou dizendo que os pais não possam ajudar, lógico, mas o que vier é acréscimo. Não pode depender. Ajudar pode, depender, não. Emancipação, a pessoa está emancipada. A segunda lei que está implícita nesse texto vem pelo segundo verbo. Quando a Bíblia fala assim, unir-se-á a sua mulher. Unir-se-á. Eu chamo essa lei aqui a lei do esforço, porque esse verbo, unir-se-á, quando você estuda etimologicamente essa palavra, até no português, tem uma palavra que eu acho que seria mais apropriada, apegar-se-á, né? Unir-se-á, apegar-se-á, algumas traduções falam assim, mas no literal vem de uma terminologia que significa aquilo que você alcança com muito esforço. O que é unir? Unir é isso, é aquilo que você alcança com muito esforço, ou você perseguir algo até que você alcance. Veja bem, quando a Bíblia fala que unir-se-á, não quer dizer que quando você se casa, você já alcançou, não. Você se uniu, não. Essa unidade, na verdade, é um desafio a ser alcançado no casamento. É um desafio a ser alcançado. Então, a Bíblia está traçando realmente um caminho que nós temos que percorrer. Quantos já observaram que unidade custa caro? Eu vou te falar, convivência não é barato, não. Você aprender a conviver com uma pessoa, principalmente uma pessoa que tem uma natureza totalmente diferente da sua, que é o que acontece no casamento, olha, é um desafio muito grande. Então, vai demandar muito esforço. Nós vamos precisar de vencer a nós mesmos. Nós vamos precisar de superar muitos traumas, muitas limitações que desenvolvemos na nossa vida, na nossa personalidade, porque essas coisas acabam realmente dificultando esse processo realmente, de alcançarmos essa unidade. É um desafio enorme, exige muito esforço, é difícil. Eu sei que muitas vezes as pessoas tendem apenas a romantizar o casamento, e é lógico, o casamento tem essa parte romântica, mas nós sabemos que existem fases no casamento que às vezes as coisas se tornam muito difíceis, Às vezes os conflitos começam a falar muito mais alto do que a parte romântica. Então, nós vamos precisar de nos ater a essa lei do esforço, ou seja, casamento é para quem quer trabalhar duro, é para quem quer desenvolver caráter. Eu sempre falo, gente, casamento não é para frouxo, casamento é para quem quer desenvolver caráter, quem quer desenvolver lealdade, fidelidade. Você vê que, nos nossos dias, um dos sofismas mais terríveis que tem aí, na minha opinião, assim, uma das ideias mais malignas e destrutivas que realmente tem assolado a nossa geração, se fundamenta no conceito de família sem o casamento. Eu não sei se você já observou como a mídia massivamente tem sugerido isso. Um conceito de família sem o casamento. Sem o casamento. Lógico, inclusive, quando a gente fala de união homossexual, não dá para chamar isso de casamento. Pode ser uma união, pode ser o que for, mas não casamento. Casamento é uma coisa mais dentro de uma perspectiva realmente bíblica, não é? Mas quando você tira
o casamento da família, você está tirando tudo. Você está tirando a lealdade, a fidelidade, o respeito, a confiança, o altruísmo, a aliança, ou seja, todos esses princípios que, quando exercitados, nos fazem participantes da natureza divina. Olha, você quer experimentar a natureza de Deus? O casamento é a melhor plataforma. Inclusive, é muito interessante porque a pessoa de Deus é uma pessoa plural. Você entende melhor a natureza de Deus quando você se casa. A pessoa de Deus é plural. Aí você pode desfrutar dessa unidade que Deus tem na Trindade. A lei do esforço. Isso realmente vai ser um grande desafio. Eu sempre falo, o grande segredo do casamento é você aprender essa convivência com o seu cônjuge. E para você aprender essa convivência, você tem que aceitar o seu cônjuge do jeito que ele é. É interessante, eu, às vezes, como pastor, a gente intermedia muitos conflitos conjugais. E é impressionante como os problemas, assim, essencialmente falando, eles são repetitivos, não é? E parece que a maioria das pessoas tem essa primeira, como é que fala assim, essa primeira reação de querer responsabilizar o outro, ou aquilo que ele vê que é problema no outro, pelo insucesso do relacionamento. Então, simplesmente, a gente quer dar uma de Espírito Santo e mudar a outra pessoa. Ah, Senhor, o dia que o Senhor mudar aquela pessoa, o dia que o Senhor mudar o meu marido, o dia que o Senhor mudar a minha mulher, então o casamento vai dar certo. Mas você sabe o que faz um casamento dar certo? É quando você toma uma decisão dentro de você e você fala assim, olha, Deus, mesmo que o meu cônjuge não mude, eu aceito ele. Eu vou amá-lo, incondicionalmente, mesmo que ele não mude, eu vou amar. E eu vou te falar, quando você faz uma decisão assim, é impressionante como Deus entra no negócio. Aí Ele vai fazer, não é? Aí é Ele que vai fazer. E as coisas começam a se ajustar. Agora, para isso, você tem que vencer a você mesmo. Você tem que ser o milagre. Não é o outro mudar, é a sua mudança, é o efeito que a sua mudança vai fazer na vida do seu cônjuge. Você lembra do corinho? A começar em mim. Quebra corações. Gente, isso realmente funciona. Eu gosto muito daquele texto, quando Eliseu queria ampliar sua casa de profetas, ele tinha uma escola de profetas, na verdade. E os filhos dos profetas foram ali tirar as vigas. A ferramenta que eles usavam era um machado. E quando a gente pensa, então, numa casa de profetas, qual que é a ferramenta para você levantar uma casa de profetas? Casa de profetas é uma tipologia da família. Qual que é a ferramenta? O machado. O machado é uma tipologia do casamento. Quantas partes um machado tem? É uma ferramenta simples, 2 partes, não é? Você tem o cabo de madeira e tem o ferro. Uma parte é o macho, outra parte é a fêmea. O casamento. Qual que é a ferramenta para você construir uma casa de profetas, uma família poderosa em Deus? O casamento, o machado. Só que, nesse processo, muitas vezes, existem conflitos, as coisas se desconectam. Lembra o que aconteceu quando eles foram cortar as vigas? O ferro soltou, voou longe, caiu dentro do Jordão, não é? Normalmente, é sempre assim, quando alguém se desconecta, acaba afundando, não é? E, às vezes, a restauração do casamento vai se fazer necessária.
Mas é muito interessante, quando esse homem entrou em desespero, inclusive ele falou, meu senhor, o machado era emprestado e tal, não é? E você lembra, Eliseu, ele chega e fala assim, olha, onde é que o ferro caiu? Onde é que foi que caiu? E ele chegou e mostrou. Olha, é muito importante a gente entender onde nós nos perdemos. Onde a coisa começou, onde o conflito realmente se originou. Qual que é a raiz do problema? As pessoas têm raízes, os conflitos têm raízes, e se você quer ser relevante, é muito importante você ir na origem, na Gênesis. Onde é que foi que caiu? E naquele lugar, Eliseu lançou, a Bíblia fala assim, um madeiro. É a tipologia da cruz. Na origem do problema, o que você tem que pôr? A cruz. Você tem que negar a si mesmo. Você tem que amar sacrificialmente. Ser o milagre. E quando você coloca a cruz, quando ele lançou o madeiro, o ferro flutua. Gente, é da natureza do ferro flutuar? Não, é da natureza do ferro afundar. Mas quando você coloca a cruz, você começa a mudar a natureza das pessoas. O casamento se encaixa novamente. As coisas se reorganizam. Mas tem uma lei aí, que é a lei do esforço. Negar a nós mesmos. Vencer a nós mesmos. Isso faz um casamento dar certo. A terceira lei vem aí pelo terceiro verbo, quando a Bíblia fala assim, serão uma só carne. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e fala assim, serão uma só carne. Esse serão uma só carne, realmente, aqui a Bíblia está falando dessa conjunção física, corporal, não é? Serão uma só carne. Nós chamamos isso a lei de pertencer, ou seja, tudo que envolve, né, o mundo físico, o mundo material, agora precisa de ser compartilhado. Então, o casamento envolve isso, uma entrega, um compartilhamento mútuo de todas as coisas. Quando você se casa, nada mais será só seu, mas o que é seu é também do seu cônjuge. É a lei de pertencer, serão uma só carne. Se você pensa assim, puxa vida, o que uma pessoa tem de mais particular, de mais pessoal, antes de se casar? Às vezes você tinha a sua escova de dente, não é? Sei lá, o cartão de crédito, mas quando você casa, essas coisas vão ou não vão ter que ser compartilhadas? Não é? Quando a gente fala no cartão de crédito, a gente tem que sempre lembrar, gente, a mulher sabe edificar a casa, né? Eu lembro quando eu fiz o Haggai lá em Mau, e tinha um professor que ele dando uma aula assim sobre casamento e tal, e ele falou assim, dos 3 pontos fracos do homem e os 3 pontos fracos da mulher. No inglês, né, os pontos fracos do homem, eles falam assim, os 3 Gs, girls, glory e gold, que é dinheiro, mulher e fama, né? E ele falando os 3 pontos fracos da mulher. Sabe qual são os 3 pontos fracos da mulher? Shopping, shopping, shopping. O mall das mulheres, né? O que você tem de mais íntimo? O que você tem de mais particular? Você vai ter que compartilhar. Não é? Na verdade, o que a pessoa tem de mais particular, tem algo que seja mais particular do que o próprio corpo? Veja bem, para você entender a natureza dessa lei de pertencer no casamento, nem mais o seu próprio corpo é só seu. Paulo fala, o corpo do marido pertence à mulher, o corpo da mulher pertence ao marido, nem mais o seu próprio corpo é só seu.
Por isso não tem aquela história, olha, hoje eu estou com dor de cabeça e tal. Esse corpo não te pertence. Não tem esse negócio, não é? É a lei de pertencer. Pertencer. Então, quando você se casa, é isso. Um pertence ao outro. É interessante, assim, eu gosto muito de um texto que está em João 17, 9, se eu não me engano, quando, João 17, 10, não me lembro exatamente, Jesus explicando a natureza da aliança que ele tinha com o Pai, e ele fala assim, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto eu sou glorificado. Eu acho que esse é um dos versículos, uma das declarações bíblicas que mais explicam essa lei de uma aliança. E a lei da aliança tem a ver com pertencimento, pertencer, não é? E veja bem que Jesus estabelece aqui uma sequência que é muito inteligente, que é muito importante, e a coisa não funciona de outra forma, porque tudo sempre começa com entrega. Ele fala o quê? Todas as minhas coisas pertencem a ti. Pai, tudo que é meu é teu. Tudo. E quando você tem uma entrega assim absoluta, gente, o maior segredo do Evangelho está na entrega. Deixa eu falar isso aqui no pé do seu ouvido. Mas o maior segredo do Evangelho está na entrega. Essa é a chave. Muitas vezes nós estamos tentando, já viu, tem gente que fica tentando merecer o poder de Deus, merecer o amor de Deus, não é? Mostrar para Deus o tanto que ela é importante, não é? O potencial dela, mas tudo o que você tem que fazer, sabe o que é? Entrega. Se rende. E quando você entrega tudo que você tem, tudo que você é, vai brotar no seu espírito uma fé que vai fazer com que você creia que tudo que é de Deus é seu. Todas as minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas. Irmãos, quando a gente pensa na nossa aliança com Deus, é um big business, é um grande negócio. É ou não é verdade? Imagina, você entregar tudo que você é e tem para Deus, inclusive as mazelas, as encrencas, não é? E receber tudo que é de Deus, é seu. Irmãos, por que tem tanto? O cara não consegue acreditar que tudo que é de Deus é dele. Por quê? Porque ele nunca entregou tudo que é dele para Deus. Nessas áreas que você entrega, você tem revelação, você tem entendimento, você tem recursos. Por que falta para a gente tanta coisa? Na verdade, nós estamos segurando a nós mesmos. Nós estamos nos impedindo de uma rendição absoluta. E sabe onde que essa rendição tem que ser exercitada? No casamento. Porque se você não se rende ao seu cônjuge, meu querido, você não vai se render a Deus, não. E a Bíblia fala assim, nisto eu sou glorificado. A glória de Deus fala sobre um enchimento de caráter, a sua natureza, não é? Gente, esse processo de rendição, de quebrantamento, não é? E fé, porque rendição, uma entrega total, né? O princípio da integridade. Integridade gera confiança, confiança gera intimidade, intimidade gera frutificação. Honestamente, você consegue, imagina, por exemplo, se ao invés de ter uma entrega, se eu começo a estabelecer reservas. Por exemplo, se eu chego assim para minha esposa e falo para ela assim, Pantera, você não pode ficar olhando aqui no meu celular, né, não sei o quê, porque o celular é meu. Não é que ela fique olhando no meu celular, mas quando você fala para uma mulher que ela não pode olhar no seu celular, rapaz, aí acabou, né? Quando você estabelece uma reserva, o que isso
produz no coração da pessoa? Desconfiança. Uma desconfiança. Mas por que eu não posso olhar? Por que eu não posso ter acesso? Por que isso é só seu e isso é meu? Gera desconfiança. Você consegue ter intimidade com uma pessoa que você não confia? Olha, você pode ter qualquer coisa menos intimidade. Você quer recuperar a confiança perdida? Você tem que ser íntegro. Íntegro. Você tem que ter uma entrega absoluta, um compromisso absoluto. Integridade gera confiança. Confiança gera intimidade. Intimidade gera frutificação. Gente, o que faz a gente produzir frutos para Deus? Não é você ser um cara cheio de regrinha, não. É intimidade. Se você tem intimidade com Deus, você vai frutificar. É natural. Mas essa intimidade vem da confiança, que vem de uma entrega. Por que tantas pessoas têm dificuldade em crer em Deus? Porque elas foram tão feridas que elas não conseguem se entregar. Quando você lida com as suas feridas, com as suas decepções, e você fala, eu vou correr o risco de me render. Rapaz, fé vai fluir poderosamente na sua vida. Essas coisas, não sei se você entende, mas Deus preparou para a gente desenvolver isso nessa plataforma que é o matrimônio. A lei de pertencer. E a quarta lei aqui, para a gente terminar, quando a Bíblia fala, versículo 25, o homem e a mulher estavam nus, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então, é interessante, eles estavam nus, não havia nenhum tipo de vergonha, não haviam disfarces. Então, eu chamo isso aqui a lei da nudez. Lógico que isso daqui vai muito além de uma nudez física, mas uma nudez da alma. É impressionante, qualquer casal, quando começa a guardar pecados, guardar dúvidas, guardar temores, esconder as vergonhas, é interessante como isso destrói a intimidade. Quando você começa a esconder as coisas, isso realmente destrói a intimidade. Se tem algo que tem destruído muitos casamentos, realmente é isso, né? Quando a gente pensa nessa lei da nudez, não é? Pessoas que às vezes estão guardando traumas, os votos secretos, as famosas mordaças morais, emocionais, votos que a pessoa fez, olha, isso aqui ninguém nunca vai saber. A pessoa não expõe aquilo. Gente, assim, uma das leis espirituais mais importantes que tem, envolve isso, essa transparência, não é? Você ser transparente no relacionamento, essa nudez, essa honestidade, essa sinceridade no relacionamento, porque quando não existe isso, realmente nós acabamos presos. A Bíblia fala, todo aquele que encobre a sua transgressão, jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se a pessoa encobre a transgressão, encobre o trauma, encobre a vergonha, encobre a culpa, fica presa. Às vezes a pessoa vem na igreja, pode vir na igreja, pode cantar no coro, pode dar dízimo, pode fazer a campanha das 7 cabeçadas na cruz, mas, rapaz, se encobre a transgressão, não prosperará. Aquilo que você encobre te domina, aquilo que você confessa, você domina. É impressionante, olha, assim, uma das áreas que eu tenho ministrado muito é sobre como restaurar uma ferida de adultério. Talvez você que está aqui, você não faça ideia de como isso é epidêmico hoje. Eu não estou falando assim num contexto fora da igreja, eu estou falando num contexto eclesiástico. Tem lugares que a gente vai, que às vezes é raro você achar
uma pessoa que fala assim: eu nunca traí o meu cônjuge. Estou falando de contexto eclesiástico. Então a gente ouve muitas histórias, e é impressionante, mesmo que o outro cônjuge não faça nem ideia do que aconteceu, mas quando acontece assim uma infidelidade, por exemplo, algo se quebra, algo se rompe. É impressionante como isso afeta a atmosfera familiar, a atmosfera emocional, sexual do casamento. Como a gente atende centenas de casos, às vezes, fica fácil, não é, da gente, empiricamente, tirar uma série de conclusões do impacto que isso causa. E, às vezes, as pessoas estão até buscando ajuda por vários motivos. Às vezes, a pessoa está buscando uma ajuda, não é, porque o marido, que era crente, agora já está morno, ou, às vezes, a pessoa está buscando ajuda porque tem um problema financeiro, porque os filhos estão sofrendo perseguições espirituais, perseguições sexuais, etc. E, quando você vai aprofundar a conversa, na verdade, onde é que, na verdade, é o problema? Adultério, algo se quebrou. Tem um pecado ali que precisa de vir à tona, porque o sangue de Jesus cobre pecados encobertos ou descobertos. Se andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e só aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você vê por que Davi sofreu tanto? Quando a gente estuda a história de Davi, o que, aliás, salvou a vida de Davi foi essa lei da nudez. Lógico, foi algo assim bem traumático, a maneira como ele foi exposto, não é? Porque, infelizmente, ele começou muito mal lidando com toda essa problemática. Você vê até onde um homem pode ir na tentativa de esconder um adultério. Davi chegou a matar por isso, não é? Matou Urias, assassinou Urias. O único motivo do assassinato de Urias foi esconder esse adultério. Mas chegou num ponto, graças a Deus, lá pelo Natã, para cada Davi, Deus tem um Natã, não é? E chega aquele momento que Natã vai na corte de Davi, conta aquela história que todos nós conhecemos, e ali ele é duramente confrontado, não é? Ele conta um caso bem injusto, um homem que tinha muitas ovelhas, muito rico, um outro que tinha uma única ovelha, muito pobre, veio um viajante na casa desse rico, ao invés dele pegar uma das suas muitas ovelhas, ele foi lá e tomou a ovelha do pobre. E o profeta falou: pois é, Davi, esse é o caso. O que faço com esse cara? E Davi fala: esse homem é digno de morte. Ele é merecedor de morte. Pois é, Davi, você é esse homem. Você adulterou com Betseba, e você assassinou Urias com a espada dos filhos de Amon. Você é esse homem. E ali, por isso que Davi era Davi, ele publicamente, ele se humilha. Ele rasga as suas vestes e ele fala: pequei contra Deus. Ele se expõe. Por causa disso, o profeta falou: você não vai morrer. Mas tudo indica que ele morreria na rebelião de Absalão. Ele ia morrer antes da hora. Mas ele se expôs. Eu costumo dizer que o pecado de Davi saiu, não foi só na Gazeta de Jerusalém, saiu na Bíblia. Lei da nudez. Quando a Bíblia fala, estavam nus e não se envergonhavam, isso fala sobre a importância da área da sexualidade, os problemas que acontecem na área da sexualidade, e que muitas vezes vão precisar dessa dinâmica de uma vida transparente, que Tiago fala: confessai as vossas culpas e vergonhas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Veja bem, gente, são 4 leis, são leis. Nós não quebramos as leis, o máximo que nós vamos conseguir é ser quebrados por elas. Mas se você incorpora essas leis no seu estilo de vida, se você realmente pratica isso, a lei da emancipação,
não é? Emancipação, emancipar, deixar pai e mãe, não é? Lógico, se vai deixar pai e mãe, que são as pessoas mais importantes, isso não pode acontecer de uma forma desonrosa, traumática. Afinal de contas, honrar pai e mãe é uma espinha dorsal em todas as Escrituras. Honra o seu pai e a sua mãe para que te vás bem e prolongues os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas tem que deixar pai e mãe. Você não pode ficar na sombra de uma pessoa. Eu, quando estudo assim ali a vida de Abraão e Ló, é algo que me chama muita atenção, porque Ló, o trauma de Ló foi a forma como ele emancipou. Você vê Abraão levantando altares, onde Abraão ia, ele levantava os altares, inclusive naquela fase difícil que ele foi para o Egito, e depois, quando ele sai do Egito, a Bíblia fala, norteando-se pelos altares outrora levantados. Um homem que tinha altares, experiências inesquecíveis com Deus, mas você nunca vê Ló levantando altar. Pensa num cara que sempre viveu na sombra do seu líder. Ele nunca levantou altar. E daqui a pouco ele quer uma emancipação assim, não é? Tipo, eu quero o melhor lugar. Puxa vida, teve um fim muito triste. A lei da emancipação, como é importante a pessoa estar pronta para a emancipação. Essa lei do esforço, unir-se-á, vencer a nós mesmos, a lei de pertencer, um compartilhamento mútuo de todas as coisas, e a lei da nudez, a coragem para fazermos as reconciliações cirúrgicas, confissões cirúrgicas que se fazem necessárias. Quando nós realmente incorporamos isso aqui no nosso estilo de vida, irmãos, o casamento vai funcionar. A nossa casa vai estar sobre a rocha. Os nossos filhos estarão protegidos. Mesmo que eles tenham alguma dificuldade na vida, como muitos têm, mas chega um momento que as coisas se endireitam. Casamento. Esse é o fundamento, sociologicamente, espiritualmente falando, é o fundamento de qualquer sociedade bem-sucedida. Então, curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela sua presença aqui conosco. Obrigado pela forma tão criativa como o Senhor fez todas as coisas. Obrigado pela maneira como o Senhor investe nas nossas vidas. A maneira como o Senhor estabeleceu para desenvolver a nossa vida espiritual, emocional, nos levar a uma maturidade, a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Senhor, e como igreja aqui reunida, nós queremos dizer, como o escritor de Hebreus disse: sagrado seja o casamento, mais do que todas as coisas. Senhor, nessa época que nós vemos o casamento sendo tão banalizado, Senhor, nós queremos ser um povo da aliança, nós queremos ser esse povo da aliança. Deixa eu só falar uma coisa com você. Eu não sei se você já percebeu isso, mas a plenitude do reino de Deus caminha em direção a um casamento, sim ou não? O que é a volta de Jesus? São as bodas do Cordeiro. Em outras palavras, a volta de Jesus significa o casamento do noivo com a sua noiva, as bodas do Cordeiro.
Por mais que a gente vê no mundo hoje essa banalização do casamento, as pessoas querendo separar o que Deus uniu, unir o que Deus separou, toda essa anarquia, mas todavia, o reino de Deus avança em direção a um casamento. É por isso que Malaquias, ele fala assim: quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, como a potássea dos lavandeiros, o sabão dos lavandeiros. Como é que eu posso saber se eu estou ou não pronto para a volta de Jesus? Se a volta de Jesus é um casamento. Só tem uma forma de eu expressar isso. Se eu não posso ser fiel à minha esposa, como é que eu vou estar nas bodas do Cordeiro? Se eu não posso exercitar lealdade, fidelidade, compromisso, respeito, altruísmo no meu relacionamento conjugal, como é que eu vou estar nas bodas do Cordeiro? Eu creio que hoje, aqui no Brasil, honestamente, nós podemos promover uma revolução moral nessa geração. Nós temos quórum para isso, sabia? Nós temos quórum. Olha, eu sou muito impactado com o que Deus está fazendo na igreja brasileira. Eu já rodei alguns lugares aí do mundo, não muitos lugares, mas alguns eu já fui, pelo menos uns 30 países eu já fui. É difícil a gente ver algo como o que está acontecendo aqui no Brasil. Deus tem levantado uma igreja poderosa que é coluna e firmeza da verdade. Deus está levantando esse povo, um exército com bandeiras, um povo majestoso, poderoso, e uma igreja que tem crescido, que tem amadurecido moralmente, espiritualmente. Mas eu creio que nós podemos ser muito mais intencionais do que nós estamos sendo. E olha, se nós queremos refundar os alicerces da nossa sociedade, se nós queremos lidar profundamente com essa cultura de corrupção que a gente vê aí, tudo que a gente faz é só falar mal. Olha, essa coisa tem que cortar na profundidade da família. Casamento. Nós podemos ser os protagonistas de uma revolução moral nessa geração. Bom, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas eu creio que Deus conta comigo e com você nisso aí. Deus conta conosco. E Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso, eu não tenho dúvidas. Eu creio que Deus está convertendo a sua igreja, realmente, chamando a igreja a um compromisso. Como é o compromisso do casamento? Eu tenho falado muito, às vezes, para homens, a gente fala muito sobre esse problema crônico da marginalização do pai e do marido, porque se nós queremos uma mudança profunda, os homens vão ter que voltar para o seu lugar. Os homens têm que voltar para o seu lugar, sair desse lugar de marginalização. Não é isso que às vezes a cultura machista promove, o homem para ser homem, não é? Tem que ser o quê? Mulherengo, cachaceiro e violento, senão não é homem. É um negócio mais ridículo que tem. E Deus está trazendo os homens de volta para o seu lugar, para o lar, por uma posição de lealdade, fidelidade, companheirismo, responsabilidade, sustento da família. Deus está trazendo os homens de volta para o seu lugar. Deus está restaurando a família. E nós podemos ser os protagonistas dessa revolução
moral, gente. Sabe por quê? Porque Deus está nesse negócio. É Ele. Lógico, Ele conta conosco, porque nós somos o corpo de Cristo. E para Deus se mover na terra, Ele precisa de um corpo, que é o corpo de Cristo, a sua igreja. Então Ele conta conosco. Pai, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, nós queremos sintonizar o nosso espírito com o Teu. Senhor, nós não queremos apenas esse evangelho triunfalista da salvação, que é um ticket para entrar no céu. Nós queremos dizer: venha o Teu reino e seja feita a Sua vontade nessa terra. Senhor, que na nossa geração o Senhor possa derramar o Seu Espírito copiosamente, o Senhor possa mostrar a luz e o calor do Teu rosto para a nossa geração, que o Senhor se revele a ela, para a glória do Teu nome. Senhor, e levanta-nos realmente, nós queremos assumir a nossa responsabilidade. Obrigado pela igreja poderosa que o Senhor tem levantado. Obrigado que somos muito mais do que uma voz no deserto hoje. Obrigado pela voz que o Senhor tem dado à sua igreja nessa nação. Libera, Senhor, a sua vontade. Libera a sua vontade. Nós clamamos por esse país. Sacerdotalmente nos humilhamos diante de Ti, representando a nossa nação. Te pedimos perdão por toda imoralidade, por todo adultério que tem sido praticado nessa nação. Senhor, por tanta destruição familiar, tanta fragmentação familiar, tanto abuso, tanto abandono, Senhor, tantos pecados que estão ferindo a nossa terra. Senhor, nós nos identificamos em Cristo com esses pecados, pedimos misericórdia sobre essa nação, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Senhor, como o Senhor disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Vem de encontro a esse país, e faz do Brasil uma voz para todas as nações desse planeta. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.